Olá, está começando agora mais uma edição do programa Insight, gerando novas ideias, com o tema Jovens e Adolescentes Usuários de Drogas. Esse é o terceiro programa de uma série que pretendeu falar um pouco sobre o trabalho nos CAPs AD e o perfil dos usuários de álcool e drogas. Meu nome é Luiz Gracindo e você sabe, o programa Insight tem como objetivo trazer um pouco do resultado de pesquisas feitas no SUS que tem relevância para você trabalhador. As nossas convidadas hoje são a Graziela Mancilla, mestre em enfermagem pela USP, enfermeira de formação, né? E a sua orientadora, mais uma vez aqui conosco, a doutora Luciana Couveiro. Como vai, Luciana? Eu vou bem, Luiz. E você, como tá? Tudo bem, Graziela? Luiz, tudo bem. Prazer estar aqui. A Graziela é autora da dissertação A Permanência dos Adolescentes em CAPs Álcool-Drogas, um olhar para a vulnerabilidade, que foi defendida pela Escola de Enfermagem da USP. Conta um pouco, Graziela, sobre sua pesquisa, o que é que você buscava, quais eram as suas hipóteses, as respostas que você queria procurar? Isso começou há algum tempo, diante da minha atuação como trabalhadora do SUS, né, como enfermeira assistencial e também na coordenação de uma unidade para o tratamento de adolescentes que faziam uso prejudicial de álcool e drogas. Né? Então, diante de tantos desafios da prática, junto com um grupo de pesquisa lá da Escola de Enfermagem, nós então partimos para investigar o que a literatura então falava sobre essa temática e seus principais desafios. Então foi a partir né, uma coisa que se instigou em mim e na prática tanto assistencial como acadêmica, então, né, de fato fazer uma pesquisa voltada para olhar para essas práticas diárias, né? Então, eu busquei conhecer o perfil socioeconômico, sociodemográfico desses jovens, a relação deles com o uso de drogas e os seus diferentes modos de viver. Né? Além disso, analisar na perspectiva desse adolescente o que o CAPS-AD poderia oferecer para que, então, aumentasse as chances de permanência desse adolescente nos serviços. Na tua pesquisa, está lá no título, né, a palavra vulnerabilidade. Conta pra gente esse conceito, de onde que vem e como é que você incorporou na sua pesquisa. O conceito da vulnerabilidade em saúde, ele foi, né, e adotado na minha dissertação, é o conceito desenvolvido por Aires e colaboradores, né, em que esse termo vulnerabilidade era muito utilizado em direito até então e foi trazido para a questão da saúde a partir da epidemia de AIDS, onde se via que somente controlar o vírus ou somente isolá-lo, a epidemia não parava de crescer. Então, se lançou mão disso, né, de entender um conjunto de aspectos, né, sociais, individuais e programáticos que compõem, né, as diferentes formas de adoecimento, em que esses tanto sujeitos individuais como comunidades estão suscetíveis a desenvolverem um adoecimento, um agravo à saúde e o que essas pessoas têm de recursos para a sua proteção. O mais legal da vulnerabilidade é que deixa de ter o foco na pessoa e ver que essa pessoa, na verdade, ela está dentro de uma família, está dentro de uma comunidade, são serviços de saúde, são outros serviços sociais, né, que estão envolvidos, que ser usuário ou não ser usuário é apenas uma consequência desse monte de influências, mais ou menos isso, né? Isso, e aí a vulnerabilidade vem nos ajudar, né, a instrumentalizarmos nessa análise dos diferentes componentes. Esses componentes, eles estão divididos em individual, social e programático, mas eles devem ser entendidos de forma indissociáveis, eles estão interconectados. Né? Então, nos ajuda a compreender a complexidade dos fenômenos de adoecimento que a gente tem na contemporaneidade. Graziela, hoje, como você vê, qual é o grande desafio do usuário para a adesão, para aderir ao tratamento no CAPS-AD?
A gente já soube aqui da pesquisa da Bianca que só apenas uma pequena parte que adere ao tratamento. Qual é que desafio? Onde é que está o ponto? Que ponto a gente está afunilando aí? É importante até a questão do termo adesão, né? No título da minha dissertação eu coloco permanência. Então eu queria falar um pouquinho dessa diferença em que a própria literatura também traz algumas críticas e diferentes artigos sobre isso, né? A adesão estaria mais relacionada à questão do uso de álcool e drogas, estaria relacionada à abstinência ou focado nesse estar ou não estar usando drogas. E aí o sucesso de tratamento, o fracasso de tratamento, parte dele é subjetivo. Ou seja, se eu pego a adesão, e a adesão ao tratamento significa a pessoa estar abstinente do uso de drogas, isso, né, não necessariamente será, para mim, sucesso, para você, fracasso e etc. Então, a permanência ela vai para além deste recorte. Ele vai olhar para esse usuário para além do seu uso, mas também pensando, esse usuário repensa a sua relação com a droga, ele reduz danos na sua vida, ele aumenta a sua qualidade de vida. Então, o conceito de permanência adotado aí foi nesse sentido, em que, então, esse adolescente tem voz e é protagonista de uma história, da sua história, do seu projeto de vida, né, e capaz de fazer transformações das suas realidades. Queria escutar um pouquinho a Luciana. Luciana, hoje em dia tem uma grande polêmica em relação ao adolescente usuário de drogas. Várias pessoas propõem que, nesse caso, a internação compulsória é mandatória. O que é que vocês acham sobre o assunto, o teu grupo de pesquisa? Como vocês discutem isso? Realmente é um tema bem polêmico, né? A gente tem visto pela mídia diferentes formas, né, das políticas públicas, né, das cidades estarem conduzindo isso. Mas porque para o nosso entendimento, o momento da internação ele faz parte, né, de uma cadeia de processos, né? O que a gente vê na questão da internação compulsória é que ele traz um fim em si mesmo, né? Assim, como se bastasse a internação a despeito, a revelia, né, do desejo do outro, e a partir daí estariam todos os processos resolvidos. E, além de tudo, ela tem também uma característica que a gente traz desde, né, da reforma, dos movimentos, né, sanitaristas, é dizer assim, um movimento meio que higiênico, né, de você retirar das praças, né, aquilo que nos incomoda ver. Então, o importante é que a gente possa entender que a internação ela faz sentido no processo de cuidar, mas que ela não pode ser a única resposta e que a própria Lei 10.216 já nos traz alguns recursos para pensar, né, essa alternativa da pessoa diante desse momento do cuidado. Acho que é importante ter essa dimensão, né, que eu acho que é uma luta que a gente vem dentro do campo da saúde mental tentando desconstruir esse pensamento de que a internação, seja ela para o doente mental ou para quem tem o uso de álcool e drogas, seja uma resolução de toda ela, né, eficiente, né? Porque o adolescente usuário de drogas incomoda mesmo, né? Não tem jeito, a gente vê um adolescente numa situação que a gente não queria que a gente está nessa situação, nossos filhos, nossos irmãos, né? Mas, por outro lado, falta um pouco dessa visão de o que é que chegou como é que chegou aí, o que é que ele tem de subjetividade, quais são os desejos, quais são os interesses, qual é a vida desse adolescente. Acho que falta as pessoas darem esse salto para compreender melhor o que é o adolescente usuário de drogas, né? Graziela, nós sabemos que o ambiente que o jovem vive, a sua realidade social, são fatores importantes, influenciadores, tanto negativo como positivo. Mas eles apontaram também fatores que favoreceram a sua permanência, a sua adesão ao serviço? Sim, né? Um dos objetivos principais, inclusive, foi detectar isso.
né? O jovem e o adolescente, ele se coloca como, então, como o CAPS poderia te ajudar melhor? Eles dizem, eu preciso ter força de vontade. Então, isso foi unânime. E buscando entender um pouquinho mais o que essa força de vontade tem a ver com o serviço, né? A força de vontade é responsabilidade exclusiva desse adolescente? Ele é, de fato, essa peça solta, né? Não. Ele precisa de que o conjunto de informações, de possibilidades, de suportes e garantia de direitos estejam também a seu favor para que ele possa, então, modificar. Então, tiveram 3 aspectos mais importantes que esses adolescentes, então, relataram sobre o que eles esperavam desse serviço, qual a expectativa deles referente a esse serviço. Um deles é a questão do ambiente, né? Ter nesse local físico ou mesmo das relações interpessoais, né? Do clima interacional, ter um lugar seguro, onde ele possa ser acolhido, atendido, um lugar que seja um local alternativo à rua, por exemplo, onde ele possa, no segundo item, encontrar atividades terapêuticas que condizem com a necessidade deles. Então, o que esses adolescentes apontaram como algo que eles gostariam? Né? Jogos lúdicos, também atividades mais lúdicas, atividades externas, fora do prédio CAPS, em que esses profissionais e essas pessoas possam também ocupar esse local em espaços públicos, praças, parques, quadras de esportes. Então, eles colocam que ocupar e distrair a mente e ter esse espaço dentro do CAPS seria muito legal para eles. Além das relações interpessoais, né? Então, onde eles podem se sentir que eles podem ser escutados, que eles contam com a relação de confiança e vínculo com esses profissionais, em que ele vai ser escutado sem julgamentos, diferente do mundo lá fora, né? Muitos falaram isso. Aqui eu sou atendido diferente do mundo lá fora. Além da possibilidade de também encontrar nas histórias dos outros usuários ali exemplos de reflexão para a sua própria vida, né? Esses foram os aspectos mais importantes. Eles querem ser vistos como gente, né? Como ser humano e não como aquele drogadinho do bairro. É natural, bem natural isso. Luciana, você acha que, então, que os resultados da pesquisa da Graziella, elas reforçam essa ideia de que o uso de drogas por adolescentes tem mais a ver com falha no nosso sistema de proteção social? Olha, porque eu considero que o sistema de proteção social, né, ele envolve um conjunto, né, de leis, né, tanto da área econômica quanto da área, né, de renda, né, de você poder estar suprindo as pessoas que não têm acesso ou têm, por decorrência de alguma vulnerabilidade, não pode, né, se cuidar por si mesma. Eu acho que sim, eu acho que a gente poderia dizer que a gente precisa fazer valer as leis que a gente tem. Uma dessas leis é o SUS, né? E a Política Nacional de Saúde está dizendo, né, já está dizendo há bastante tempo, e é produto de um conjunto, né, de vozes da reforma sanitária que foi, né, já sinalizando da democratização do país. Então, nós já temos vários elementos que já estão dados aí. E acho que se a gente fizer valer o que a gente tem do ponto de vista do SUS, eu acredito que a gente não vai falar nem de falha, né, mas vamos falar assim de algo que precisa de fato ser executado, né, ser realizado, né, ser posto em ação, né. Eu acho que Nosso combalido SUS, alvo de tantos ataques recentemente. Gente, infelizmente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria que vocês fizessem uma consideração final sobre os resultados desse trabalho. Quais foram as lições aprendidas? Pode começar, Graziella? Sim, sim. O quadro de vulnerabilidades, ele nos permite também olhar, sim, para essa complexidade dos fenômenos de adoecimento e daí do uso de drogas, mas para além dessa adolescência, né,
desse jovem, desse adolescente, estar ou não estar usando a droga, é para além disso, são projetos de vida, né? São sentidos de vida desta pessoa na relação, né? Na relação com ela mesma, com o mundo, com as coisas ao seu redor e o sentido dessas coisas. Então, para que os projetos terapêuticos singulares sejam mais colaborativos e, de fato, construídos conjuntamente com esse usuário, que esse adolescente não seja visto somente como a vítima das suas relações sociais ou do sistema, né? Porque isso poderia, então, colocá-lo nesse local de poucas possibilidades de transformação, né? Então, para que a gente tenha cuidado com essa ideia de ser vítimas e, sim, colocá-los num lugar de potencialidades, olhar para as suas potencialidades, para o quanto o adolescente precisa e tem esse potencial de transformar e de colaborar com o processo do seu tratamento e do seu cuidado. Algo para complementar, Luciana? Não, nós fizemos, né, essa discussão, acho que ao longo desses 2 anos, e acho que isso tem sido, né, o que a gente acredita. É isso aí. Esse foi o programa Insight, Gerando Novas Ideias, que recebeu aqui nos estúdios da Escola Municipal de Saúde Graziela Mancilha, enfermeira e mestre em ciências pela USP, e Luciana Couvero, docente da Escola de Enfermagem da USP, que falaram sobre a pesquisa de dissertação de mestrado da Graziela, A Permanência dos Adolescentes em Cápsulas Álcool-Drogas, um olhar para a vulnerabilidade. Essa pesquisa e outras realizadas no serviço do SUS do município de São Paulo você encontra na nossa Biblioteca Virtual de Saúde. O nosso site é http://sms.sp.bvs.br. Graziela, foi um prazer te recebê-la no programa Insight. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz. Luciana, é sempre uma honra dividir o palco contigo. Muito bom ter ficado aqui por esses 3 encontros. Obrigada. Esse foi o último programa Insight com o tema Jovens e Adolescentes Usuários de Drogas. Se restou alguma dúvida que você gostaria de perguntar, se você tem alguma sugestão, se você tem uma pesquisa que você realizou e gostaria de apresentar aqui no programa Insight, participe, mande seus e-mails, entre em contato com o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou através das nossas redes sociais. Sua participação é muito importante. Essa TV é feita por você e para você.